Olá pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa é uma aula que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a microscopia. Uma garoa constante de milhões de bactérias vai caindo continuamente, a cada minuto de cada dia. No vídeo foi falado que do céu poderia cair muitas bactérias, cair uma chuva de bactérias. Mas por que eu não consigo ver as bactérias? Bactérias é um dos micro-organismos que existe aqui no nosso planeta. A gente tem diversos organismos que são tão pequenos que são invisíveis a olho nu. E esses micro-organismos a gente só conseguiria enxergar com o uso de um equipamento, que é o microscópio, um aparelho fundamental para que a gente possa observar os organismos tão pequenos e as células, que são estruturas que compõem o nosso organismo. O microscópio ele é utilizado para ampliar a imagem, fazer com que a imagem que não seria visível a olho nu possa ser visível com o uso desse aparelho. O microscópio ele é utilizado para ampliar a imagem, fazer com que a imagem que não seria visível a olho nu possa ser visível com o uso desse aparelho. Sobre a história da microscopia. A gente tem o início da microscopia dado por um holandês chamado Zacarias. E Zacarias ele fabricou o primeiro óculos por volta de 1595. Esse aparelho, para poder ampliar a imagem que Zacarias fabricou, foi feito com duas lentes simples, convergente, e ele chamou isso de objetiva e a outra de ocular, como mostra aqui nessa imagem. Alguns anos depois, por volta de 1650, Robert Hooke, ele ao analisar a cortiça, que é a casca de uma árvore que é utilizada hoje em dia para fazer a rolha de vinho e aquelas lousas para a gente fixar recados, ele observou com o seu microscópio que ele conseguiu desenvolver que a gente tinha estruturas muito pequenininhas. Essas estruturas ele deu o nome de célula. A criação do microscópio por Robert Hooke foi muito importante naquela época e é importante até os dias de hoje, para que a gente possa descobrir coisas que os olhos não conseguem enxergar, como por exemplo as células, que é a formação de todo o organismo. A célula é a unidade básica de todos os organismos e ela foi descoberta a partir da criação do microscópio por Robert Hooke. A gente pode diferenciar o microscópio em três tipos. A gente pode ter o microscópio simples, o microscópio óptico e o microscópio composto. A microscopia de luz ela utiliza para poder projetar um objeto ou um micro-organismo, um feixe de luz. Essa microscopia de luz ela também pode ser chamada de microscopia óptica. A gente vai usar um microscópio óptico. Então, o microscópio óptico ele é formado por uma lâmpada, onde a gente vai ter uma iluminação, um condensador, os micrômeros e os macrômeros, que vai servir para poder aumentar ou diminuir o foco, a platina, onde a gente vai colocar o objeto aqui, a lâmina com o micro-organismo ou objeto microscópico que nós pretendemos observar, as objetivas, o revólver onde a gente encontra as objetivas, o braço e a ocular. A ocular que nós utilizamos aqui, ela sempre vai multiplicar o tamanho da lente que estiver aqui na ocular pelo tamanho da lente que a gente tiver na objetiva. Então, por exemplo, se aqui eu tenho na ocular um tamanho de 10 vezes e aqui eu tenho 4 vezes na minha objetiva, então eu vou multiplicar o 10 por 4, então eu vou aumentar a minha imagem em 40 vezes. O outro tipo de microscópio composto vai ser a microscopia eletrônica, o microscópio eletrônico, que vai utilizar um feixe de elétrons. Na microscopia eletrônica, a gente pode ter dois tipos de microscópio: o microscópio eletrônico de varredura ou o microscópio eletrônico de transmissão. O que vai diferenciar um microscópio de varredura do microscópio de transmissão é a forma que pode ser observada aquele micro-organismo, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem mostrando
como que a gente consegue observar, através de um microscópio eletrônico de varredura, objetos microscópicos. E aqui a gente tem uma imagem, como que nós conseguimos obter ali a imagem de um micro-organismo através de um microscópio eletrônico de transmissão. E qual a diferença entre a microscopia eletrônica de varredura com a microscopia eletrônica de transmissão? Na microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue obter imagens no formato 3D. Já no caso da microscopia eletrônica por transmissão, a gente precisa cortar os micro-organismos ou cortar o tecido que a gente quer enxergar, de forma que eles fiquem numa lâmina bem fininha. E aí a gente consegue obter a imagem nesse tipo de microscópio. Então, no capítulo 4, nós estudamos sobre o microscópio, como que funciona, quais são os tipos de microscopia que nós temos. E agora, o que vocês vão fazer? Vão realizar as atividades da página 76 e 77, e na próxima aula nós vamos fazer a correção. Um beijo e até a próxima aula.